nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nessa noite, especialmente, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho que vem sendo desenvolvido há 3 semanas, trazendo a intimidade, as experiências de Públio Lentulus, o nosso querido benfeitor do Brasil. Esse espírito que vem em nome de Ismael trabalhar o Evangelho para todos nós num momento tão importante, tão decisório no nosso processo de evolução espiritual. Nesse momento de transformações que passa toda a humanidade. Nós lembramos que nas 2 últimas semanas, sendo que na primeira nós trabalhamos o artigo que foi publicado na Federação Espírita Brasileira no mês de abril e maio, trabalhando a prova da existência do senador Públio Lentulus. Na última semana nós trabalhamos a introdução, o prefácio do livro Há 2000 anos, e hoje, com muito carinho e com muita expectativa, nós vamos convidá-los para trabalharmos juntos no que remonta o primeiro capítulo do livro Há 2000 anos, onde nós vamos encontrar um diálogo que foi travado entre o senador Públio Lentulus e o seu amigo Flamínio Severus, no qual ele vai apresentar para o seu companheiro um sonho que ele teve. E esse sonho, ele tem aspectos assim de profundos ensinamentos dentro do nosso contexto doutrinário espírita. Então eu peço a vocês a permissão para que possamos fazer a leitura desse primeiro capítulo, e à medida em que nós formos trabalhando, a gente vai fazendo os comentários que a gente, obviamente, vamos ser inspirados pelo mundo maior. Então eu conto com todos, com vibrações, com a alegria e com as preces, porque o nosso trabalho, além dele ter esse escopo que objetiva ao conhecimento doutrinário, mas também o atendimento espiritual para todos aqueles que comungam com esta sintonia promovida na noite. Portanto, no primeiro capítulo dessa obra, Emmanuel, através de Chico Xavier, inicia dizendo assim: os últimos clarões da tarde haviam caído sobre o casario romano. As águas do Tibre, ladeando o Aventino, deixavam retratados os derradeiros reflexos do crepúsculo, enquanto nas ruas estreitas passavam liteiras apressadas, sustidas por escravos musculosos e lépidos. Nuvens pesadas amontoavam-se na atmosfera, anunciando aguaceiros próximos. E as últimas janelas das residências particulares e coletivas fechavam-se com estrépito ao sopro dos primeiros ventos da noite. Entre as construções elegantes e sóbrias, que exibiam mármores preciosos, no sopé da colina, um edifício havia que reclamava a atenção do forasteiro pela singularidade das suas colunas severas e majestosas. Uma vista de olhos ao seu exterior indicava a posição do proprietário, dado o aspecto artístico e imponente.
era de fato a residência do senador Públio Lentulus Cornélius, homem ainda moço, que à maneira da época exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam. Como descendente da antiga família de senadores e cônsules da República. O império, fundado com Augusto, havia limitado os poderes senatoriais, cujos detentores já não exerciam nenhuma influência direta nos assuntos privativos do governo imperial, mas mantivera a hereditariedade dos títulos e dignidades das famílias patrícias, estabelecendo as mais nítidas linhas de separação das classes na hierarquia social. Eram 19 horas de um dia de maio de 31 da nossa era. Públio Lentulus, em companhia do seu amigo Flamínio Severus, reclinado no triclínio, terminava o jantar, enquanto Lívia, esposa, expedia ordens domésticas a uma jovem escrava etrusca. O anfitrião era um homem relativamente jovem, em torno de uns 29 anos. Não obstante o seu perfil orgulhoso e austero, aliado à túnica de ampla barra púrpura, que impunha certo respeito a quantos se lhe aproximavam, contrastando com o amigo que, revestido a mesma indumentária de senador, deixava entrever idade madura, iluminada de cãs precoces em penhor de bondade e experiência da vida. Deixando a jovem senhora lhe entregue aos cuidados domésticos, ambos se dirigiram ao peristilo por buscarem um pouco de oxigênio da noite cálida, embora o aspecto ameaçador do firmamento prenunciasse chuva iminente. A verdade, meu caro Públio, exclamou Flamínio, pensativo, é que te consomes a olhos vistos. Trata-se de uma situação que precisa modificar-se sem perda de tempo. Já recorreste a todos os facultativos no caso de sua filhinha? Ele se referia a Flávia Lentulus, que estava doente. O nosso querido Chico Xavier. Infelizmente, retorquia o patrício com amargura. Já lancei mão de todos os recursos ao nosso alcance. Ainda nesses últimos dias, minha pobre Lívia, a esposa, levou-a a distrair-se em nossa vivenda em Tibur, hoje Tivoli, procurando um dos melhores médicos da cidade, que afirmou tratar-se de um caso sem remédio na ciência de nossos dias. O facultativo não chegou a positivar o diagnóstico, certamente em razão da sua comiseração pela doentia e pelo nosso paternal desespero. Mas, segundo nossas observações, acreditamos que o médico de Tibur presume tratar-se de um caso de lepra. É uma presunção atrevida e absurda, afirmara Flamínios. Entretanto,
Se não podemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados, sabes que Roma está cheia de escravos, de todas as regiões do mundo, e são eles os instrumentos de nossos trabalhos de cada dia. É verdade, concordou Flamínio com amargura. Um laivo de perspectivas sombrias transparecia na fronte dos dois amigos, enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. Volvemos ao mês de maio desta época. A chuva iria cair torrencial. O início da noite, de uma tarde cálida. E esses dois amigos dialogavam com muita propriedade, com muito cuidado, mas ao mesmo tempo com muita dor no coração. Porque eles falavam do sofrimento que avizinhava, dos testemunhos que estavam bem próximos, que intuitivamente as almas, nós vamos como que percebendo. A providência divina vai nos dando essa condição de alcançar, para que nós possamos nos preparar para o inevitável. E vocês, todos que conhecem a história do livro há 2000 anos, já começam a elaborar, a sentir o peso dessa história maravilhosa que vai se descerrando. E o pequeno Plínio? Perguntou Públio, como desejoso de proporcionar novo rumo à conversação. Esse, como sabes, continua sadio, demonstrando ótimas disposições. Calpurnia era a esposa de Flamínio. Atrapalha-se a cada momento para satisfazer-lhe os caprichos dos 12 anos incompletos. Às vezes, é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides, só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. No entanto, tem grande predileção pelos cavalos. Imagina que, num momento de reflexão própria da idade, burlando toda a vigilância do irmão, concorreu a uma tirada de bigas realizada nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do Campo de Marte, obtendo um dos lugares de maior destaque. Aqui ele se referia a uma alma que nós conhecemos com muito carinho, Arnaldo Rocha. O cavalo, as bigas, os esportes, a veia militar que essa alma trazia de outras eras. Quando contemplo meus dois filhos, continuou Flamínio, lembro-me sempre de tua pequena Flávia, porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro, no sentido de estreitar os antigos laços que prendem as nossas famílias. Públio ouviu o amigo, calado, como se a inveja lhe espicaçasse o coração carinhoso de pai. Ele estava diante de uma filha enferma e talvez sem perspectiva
de uma vida longa, face à doença que era incurável na época. Todavia, revidou. Apesar de nossos projetos, os augures não favorecem nossas esperanças. Porque a verdade é que minha pobre filha, com todos os nossos cuidados, mais parece uma destas infelizes criaturinhas atiradas ao velabro. Contudo, confiemos na magnanimidade dos deuses, falou Flamínios. Agora que a história vai esquentar. Vocês desculpem, estou há quase 20 minutos fazendo a leitura e muitos podem perguntar, Carlos Alberto, mas o nosso trabalho aqui é de um grupo de estudos. Nós temos audiobook, novelas, nós temos o livro na prateleira da nossa casa ou da livraria para adquirir, e você vai usar o espaço para fazer uma leitura. E nós vamos redarguir dizendo, porque muitas vezes nós precisamos da história para fundamentar as nossas reflexões do presente. E nada melhor do que trazer o detalhamento, a riqueza, a poesia deste escritor das esferas maiores, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, para não perder um detalhe que seja. Dos deuses. Dos deuses. Repetiu Públio, com mal disfarçado desalento. A propósito desse recurso imponderável, tenho escogitado 1000 teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, tive a ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego, Parmênides. Falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus, com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte ao teatro da vida em outros corpos? Um dado cultural. Parmênides foi um grande expoente do espiritismo aqui no Brasil no século XIX e XX. Vamos continuar. Como Flamínios, também foi um belo expositor de evangelho aqui em Minas Gerais. Vou continuar. Estamos no primeiro capítulo. Nós estamos deixando o pessoal assim, ficar interessado, porque o grande objetivo é induzir, é inspirar, é pedir, é suplicar que vocês leiam o romance. Porque, por certo, vocês vão aprender muito com o evangelho. Vamos lá. Vida em outros corpos? Flamínios. De modo algum. Ele afirmou energicamente. Parmênides, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. Interessante, né? Porque a gente observa que na história a espiritualidade vai enviando os missionários para ir trabalhando de uma forma muito gradativa, muito lenta, mas ao mesmo tempo muito esperançosa,
as notas que convidam os seres para refletir com mais propriedade sobre as injunções da vida, sobre as leis que regem os destinos espirituais de todos nós. Parmênides estava lá no núcleo de Flamínios, de Calpurnia, do seu filho Plínio, que veio trabalhar evangelho aqui conosco, aqui em Belo Horizonte, nosso querido Arnaldo, junto de Emmanuel, na época o senador, começando a abrir uma conversa sobre imortalidade, sobre reencarnação. Olha que beleza. E todos eles, assim, naquela condição de procurar assimilar, mas é preferível deixar de lado. A definir que a semeadura vai acontecendo, a fertilização se estabelece, como agora está acontecendo com todos nós aqui na sala, no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Você, ouvinte da Rádio Brasil, que está no seu lar, Jesus está entrando na sua casa. Jesus está nos abraçando. Mas é muito interessante porque Jesus não exige que nós demos resposta, no sentido de assimilar e se converter de uma forma extemporânea ou de fora para dentro. A conversão ao Evangelho, em suas expressões magnânimas, acontece de dentro para fora. Mas, dentro do mecanismo que a providência vai promovendo para o nosso crescimento, ela vai nos dando os recursos, as pessoas, as circunstâncias, o tempo, de uma forma bondosa, de uma forma inspirativa, poética, artística, para que a gente possa perceber que os valores espirituais são sutis. E que por mais que a gente quer acampar as coisas de fora, o grande movimento se dá na intercambiação com os valores intrínsecos de cada lição, com a seiva, com a síntese. Vamos refletir, queridos amigos, porque muitas vezes a gente analisa, mas não substancializa, não abstraímos o que é o conteúdo mais importante. Costumamos, numa relação, estabelecer uma série de rotinas, de práticas, de convivência, de conversas, de desafios, de discussões. E o que mais é importante a gente deixa escapar é aquele olhar, é aquela conduta, aquela entrega, aquele sacrifício, aquela espontaneidade, aquela vibração, aquela ternura, aquele romantismo, aquele amor que se agiganta dentro de um movimento solene, de uma comunhão com os propósitos sagrados da vida. Queridos amigos, o nosso tempo nos convida para um pequeno intervalo. Eu peço a vocês um pouquinho de paciência, são 20 horas e 30 minutos. Daqui a 2 minutinhos nós estamos de volta para dar continuidade ao tema da noite, Públio Lentulus, um sonho de Emmanuel. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade ao trabalho. O nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje com o tema O Sonho de Públio Lentulus, Emmanuel. Então estamos nesse momento, no instante do diálogo entre Públio Lentulus, o senador, e seu amigo também senador Flamínios Severus. E eles estavam falando exatamente sobre a presença de Parmênides
na casa de Flamínio, junto com Plínio Severus, e, de uma certa forma, num diálogo que ele teve também com uma visita que foi feita anteriormente por Públio Lentulus na residência dos Severos, quando Parmênides discursou em torno da imortalidade e da reencarnação. Então vamos lá. Entretanto, meu amigo, afirmara Públio, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte nesse mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do esquilino? A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. O que teria feito a pequena Flávia nos seus 7 anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das potestades celestiais? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Que indagação! Que elaboração! Que tratado filosófico que o senador Públio Lentulus começa a desenvolver, impulsionados pela dor de pai? Ele que tinha tanto poder da aristocracia, da riqueza, e ao mesmo tempo sem possibilidade de tratar de cuidar da joia rara do seu coração. Então ele vai discutir uma criança inocente. Por quê? Para quê? Então tem que ter uma justificativa, tem que ter uma lógica nisso. Por quê? Ao mesmo tempo a opulência e a miséria? Por que as diferenças de classes? Por que o poderio, a escravidão, a facilidade, a dificuldade? Essas explicações não podem serem definidas ou justificadas dentro de um contexto de uma reencarnação que acontece de uma forma tão rápida. Aonde estariam as forças? Aonde estaria a justiça? Aí ele vai questionar os deuses. Porque os deuses não eram suficientes para explicar tudo isso. E nem resolver, muito menos. Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu. Ele estava, de uma certa forma, caríssimos irmãos, ele estava ali dentro de um plano, de uma elaboração muito interessante, porque intuitivamente começava a abrir um horizonte que apresentava para ele, o senador Públio, uma necessidade de soerguimento, porque ele trazia dívidas muito sérias que ele assumiu com a contabilidade divina. E é esse o propósito, é esse um dos pontos que nós queremos discutir, trabalhar aqui com vocês. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Tomara a Deus, não só para nós, mas dentro de um próprio mecanismo que possa nos auxiliar a entender
para entender essa história, porque nós vamos tentar mergulhar no passado de Públio Lentulus, a partir de agora. Ele abriu o painel. Se vocês se recordarem, na última semana nós lemos o prefácio do livro Há 2000 anos, quando ele vai dizer que ele se colocava na condição de extrema humildade para abrir o coração dele com muita sinceridade e declinar a sua história, os seus erros, as suas dificuldades. E ele até disse, falando por um grupo fechado de amigos, vocês estão se lembrando? Aqueles que estão vindo aqui a primeira vez, acessem o estudo da última semana que vocês vão se deparar com essas reflexões. E ele diz que o plenário iria se ampliar e que muitos teriam acesso a essa história, que hoje nós entendemos ser de um valor extraordinário para o nosso aprendizado. Dentro de uma sociedade que foi por terra, que caiu, que hoje só restam os escombros, os monumentos, para remontar uma história de 2000 anos atrás. Embora a gente esteja verificando que muitos dos personagens estão vivendo na atualidade. Porque o contexto social que nós encontramos nas diversas nações desse nosso planeta estão espelhando, refletindo, repetindo aquela sociedade que teve que ter sido derribada. E como define Emmanuel, a ribalta muda, mas os protagonistas, os autores, continuamos a ser os mesmos. Flamínio Severo meneou a cabeça, como quem deseja afastar uma dúvida, mas retomando seu aspecto habitual, obtemperou com firmeza. Fazes mal. Fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas no teu foro íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas. No culto venerável dos antepassados. É preciso considerares que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa arregimentação política. A única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um. Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar as nossas virtudes morais com as maiores ameaças à infibratura do nosso ânimo, com as maiores ameaças, sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos. Princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. Interessante. Eu vou interromper aqui, porque merece um comentário, merece um breakzinho, ou pelo menos frisar. Ele está dizendo, absurdos princípios dos egípcios e dos gregos, princípios da imortalidade, da reencarnação, da mediunidade, que, aliás, os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. Olha que interessante. Aqui ele está falando, ele está fazendo uma associação entre Roma
e o Egito. Vamos simbolizar a Grécia e o Egito como uma proposta só, ok? Uma proposta de filosofia de vida, né? Que tem como base princípios espiritualistas, princípios muito mais elaborados do que os princípios romanos, que objetivam o trabalho de horizontalização, o mecanismo do aprendizado da Terra. Então, nós evoluímos nos princípios horizontais e verticais. Por isso a cruz do Cristo. A cruz do Cristo, ela não representa apenas testemunho. Testemunho é síntese, mas por trás do testemunho tem amor. E o amor se agiganta nos princípios da lógica, da organização, do equilíbrio. Ok? Então, Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Reencarnação como trabalho de justiça na Terra. Na Terra é que nós vamos ter a oportunidade de fazer renovações. Por isso é que o batismo de João Batista é batismo na Terra. É princípio de imortalização a partir da renovação mental. Metanoia. Não esqueçamos disso. João Batista. Por isso é que Jesus vai ao Jordão e ordena que João o batize. Porque ele estava ali mostrando para todos nós a importância do envolvimento e da sua transformação, embora ele já se apresentava exuberante, transformado. Então, a água como princípio de sustentação da vida, de renovação, de saneamento, mas nós não podemos nos fixar apenas no plano da horizontal. É necessário a verticalização. Então, o egípcio, o princípio dele era o da verticalização. Aí, já que nós estamos entrando nesse mecanismo da escola de Tamis, né? Vamos refletir com os sacerdotes egípcios. Aí vocês observem, por exemplo, uma pirâmide. Uma pirâmide, ela tem como a base, os 4 lados, né? Fixados na terra, mas com uma expressão de profundidade para o subsolo. É uma nave que desce. E ela tem como o vértice principal, no ápice da pirâmide, aquele símbolo de captar a luz que vem do alto. E as 4 facetas da pirâmide demonstram a necessidade de irradiar essa luz pelos 4 quadrantes. Hein? Nossa, começou a complicar. Não, é simples. Os 4 pontos cardeais. Vamos ficar por aqui. Eu poderia falar que são as expressões dos chamados quaternários inferiores. É o corpo físico, é o perispírito, é o duplo etérico, é o corpo áurico. Não é? Nós precisamos de estabelecer essa fixação e esse crescimento. Essa descida da matéria e essa sublimação que o espírito vai conquistando à medida em que ele vai vencendo a matéria bruta. Caso Alberto, mas que volta que você deu? Não tem volta. Mas vocês observem que muitas vezes a gente substitui o valor que pode projetar a alma para o céu pelos interesses mesquinhos, o que deveria ser ajustado. Por exemplo, a aliança que acontecera entre Júlio César e Cleópatra poderia, naqueles tempos, definir uma proposta muito interessante para a sociedade. Mas a proposta foi corrompida, porque ela não tinha bases de espiritualidade.
ela tinha como base as forças que envolvem um poderio da terra. Sensação, paixão, não sei se dá dano lá. Aí deu no que deu. O que redundou a própria morte de Júlio César, na porta do Senado, esfaqueado pela liderança de Brutus, de Cássio e etc, etc. Depois, a própria Cleópatra se envolveu em outra situação complicada com o outro general Marco Antônio, e acabou que Otávio Augusto, foi e destruiu toda uma história para demonstrar que o que valia para Roma era a força imperialista de vitórias efêmeras na terra. Caso Alberto, mas que volta, hein? Não, mas é necessário a gente falar disso, para entender um pouquinho da história. Porque quando a gente cita esses aspectos da história, a gente traz para a nossa história pessoal. Porque o cativo, como o nosso Flamínio está falando, o cativo, o aniquilamento, ele é promovido por aqueles que são vitoriosos na terra. O cativeiro, o sofrimento, ele é imputado naqueles que procuram a elevação, que procuram a ascendência, a sublimação. O papel da pirâmide é fazer com que a luz venha do céu e esparja por toda a sua área de possibilidade. Mas você não tenha dúvida de que a expressão da luz, ela não se faz exuberante para a observação dos homens que estão com os olhos fixados no deserto. Não. A exuberância da luz se faz na intimidade do coração daquele que olha para o alto e diz: Senhor, o que queres de mim? Estou aqui em seu nome. É para ser sacerdote? Vamos ser sacerdote. Porque depois eu quero voltar para a tua morada. Aí muitas vezes a gente quer se tornar religioso, representante de tal ou qual seita, sair pregando para os outros. E na realidade o projeto não é para você acender luz no deserto, que o sol já é escaldante. E sim, fazer luz na sua intimidade, que precisa de alimentação, que precisa de vitória, de libertação espiritual. Agora, a partir do momento que você o faz pela sustentação e pela consequência do amor, automaticamente você também começa a estabelecer uma ação carinhosa, caridosa, esperançosa, como foi um termo usado no início, para ajudar aqueles que só buscam se estabelecerem nas incongruências, nas contradições, no mundo falacioso que impera na Terra. Aí a gente vai entender o porquê que a gente vive um estado de muita desordem, de muita incompatibilidade, de muita corrupção, de muita tristeza, medo, ansiedade, dificuldades, doenças, obsessões, porque nós estamos sendo convidados para não fazermos cativos, mas compreender o valor do cativeiro. Porque se estamos no cativeiro, é porque um dia nós cometemos desatinos. Nós nos complicamos com a lei. E Jesus é muito claro no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 34, quando ele diz assim: aquele que comete pecado é servo do pecado. É diferente
por exemplo, de 2 versículos, né, anteriores ao versículo 34, versículo 32, ele vai definir: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E a libertação se dá pela vivência, pela entrega. Antes de continuar na nossa conversa, na nossa análise, na leitura do sonho de Emmanuel, eu gostaria de agradecer a presença de todos que se encontram no chat, na sala estudando Espiritismo. Gostaria de abraçar os nossos irmãos aqui de Contagem, aqui de Diamantina. O Carlos está aqui conosco sempre, o Daniel de Belo Horizonte, a Denise do Rio. Nós estamos com a participação de Santa Maria, de Porto Alegre, de Candeias, Minas Gerais, Belém do Pará. Estou olhando aqui rapidamente, nós estamos com as nossas amigas a Lília do Distrito Federal, a Lucínia de Portugal, o Léo de Anápolis. Eu estou vendo rapidinho, tem mais pessoas aqui: a Marta de Goiás, a Nádia de Gravataí, do Rio Grande do Sul, a Nilda de São Paulo, a Oliveira de Fortaleza. Olha aqui os ouvintes, temos ouvintes aqui da Rádio Brasil Espírita. Um grande abraço para todos. Vamos, nesse momento, inclusive, convidá-los para enviar as perguntas, as participações. Embora esse trabalho que a gente vem fazendo nas últimas semanas está sendo assim um tanto quanto histórico e nem tanto participativo, mas eu espero que esteja atendendo aí os nossos companheiros que estão conosco aí há tanto tempo. Não é isso, Maria? Muito boa noite para você, Maria. O Simplício aí, o Simplício está se manifestando lá de Bento Gonçalves. Enfim, o Carlos Prete. Não, só estão citando o pessoal lá de Colatina. Então, se vocês me permitem, a gente tem mais alguns minutinhos antes da interrupção e eu vou fazer mais uma pequena leitura. Continuando. Fazes mal alimentar semelhantes conjecturas no teu foro íntimo. Aí ele vai falar, enfim, vou tomar cuidado com essas crenças que estão visitando Roma. Isso é um perigo. Aí continua. Tenho sacrificado aos deuses, segundo os nossos hábitos, respondeu Públio, compungidamente. E ninguém mais que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. Agora, como diz aquele ditado lá do Pantanal, agora a onça vai beber água. Porque ele vai dizer que a história aqui é mais complexa. Que não é só por conta do sofrimento de um pai, não. Não é só por conta da Flávia, não. Ele teve um sonho profético, um sonho que abalou bastante a sua estrutura, e é o que a gente vai ver aqui para frente. Aí a gente gostaria de dizer, antes de mais nada, da importância dos sonhos no nosso contexto de evolução. Muitas vezes, através dos nossos sonhos, nós acessamos o nosso passado espiritual. Através dos nossos sonhos, quando o nosso corpo adormece, o nosso espírito emancipa, conforme ensina Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita e etc., no livro A Gênese, nesse momento nós vamos para a dimensão espiritual. Nós vamos para a nossa habitação de preferência, de sintonia. Nós vamos intercambiar com os amigos, vamos encontrar com os inimigos. No momento do sonho, nós vamos mergulhar, portanto, no nosso próprio passado.
vamos ver cenas nas quais fomos protagonistas, fomos vítimas, fomos algozes, vivemos romances, aventuras. É um momento de se deparar com aquela experiência que traumatizou e hoje nós estamos pagando o preço. No momento dos sonhos, é o momento de intercambiarmos com os amigos encarnados. Podemos? Podemos sim. É o momento de intercambiarmos com orientadores espirituais. É o momento de receber, portanto, orientações, esclarecimento. É o momento de assistirmos palestras, participar de eventos que envolvem famílias, comunidades, grupos, assistirmos no mundo espiritual eventos que envolvem milhares, sermos alertados por acontecimentos que irão abalar as estruturas, que irão trazer comoções. Os sonhos fazem parte da própria história da humanidade. Sonhos conhecidos como o de José, do Egito. José, o pai de Jesus, sendo visitado pelo anjo Gabriel. Tantos sonhos, para não dizer o sonho de Cláudia, esposo de Pôncio Pilatos, alertando para o julgamento do homem justo. Sonhos. Os sonhos. Os sonhos. Os sonhos que movem as nossas vidas. Sonhar é viver. E afirma o poeta que o homem que não sonha, ele está a caminho da morte. E como nós estamos em busca da vida, nós vamos pedir a vocês paciência, porque vamos fazer o último intervalo para completar o nosso trabalho daqui a 2 minutos. Um grande abraço para vocês, até daqui a pouco. Gente, vamos voltar para a última parte do nosso programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Estamos trabalhando o sonho de Públio Lentulus, continuando o diálogo de Públio Lentulus com Flamínio, quando ele vai exatamente narrar a questão do sonho. Vamos lá. Um sonho? Como pode a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício? Públio Lentulus recebeu a pergunta mergulhado em profundos cismas. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. A chuva, agora em bátegas pesadas, caía continuadamente, fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio e represando-se na piscina que enfeitava o pátio do peristilo. Os 2 amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore, reclinando-se nos estofos orientais que o forravam, prosseguindo na palestra amistosa. Sonhos há, prosseguiu Públio, que se distingue da fantasia. Tal a sua expressão de realidade irretorquível. Voltava eu de uma reunião no Senado, onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Recolhi-me cedo
E quando parecia divisar junto de mim a imagem de Têmis, que guardamos no altar doméstico, considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras, cansadas e doloridas. No entanto, via outros lugares, reconhecendo paisagens familiares ao meu espírito, das quais me haviam esquecido inteiramente. Realidade ou sonho? Não sei dizer. Mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgius Catilínio, pois o via ao meu lado. Bem como a Cícero, que se me figuravam duas personificações do mal e do bem. Sentia-me ligado ao primeiro, Catilínia, por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado. E participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa. Ele era pretor, homem que cuidava de muitos assuntos do Senado. Assumindo a direção de reuniões secretas, onde decretei assassínios nefandos. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei, atemorizado, como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso. A rede de infâmias perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram. Então, à frente dos meus olhos espantados. Todavia, vamos continuar a narrativa. O que mais me humilhava nestas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade
e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. E, ao meu coração desalmado, não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos, na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença. Contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Ai, ai, ai de mim, que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel. Desculpe, mas eu tenho que continuar, porque a emoção toma conta. E quebrar o discurso é sair da sintonia. Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos, diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento. Experimentado então todos os tormentos e angústias da morte. O mais interessante é que revi inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, quando me pareciam haver descido aos lugares sombrios do Averno, onde não penetram as claridades dos deuses. A grande multidão de vítimas acercou-se então de minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação, e rebentando em clamores e soluços que me pareciam no recôndito do coração. Por quanto tempo estive assim, prisioneiro desse martírio indefinível? Não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver lobrigado a figura celeste de Lívia, que no meio desse vórtice de pavores estendia-me as mãos fúlgidas e carinhosas. Afigura-se-me que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves, que me conduziram a um tribunal onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas, cães respeitáveis, aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu, emissários dos deuses para o julgamento dos homens da terra.
A atmosfera caracterizava-se por estranha leveza, cheia de luzes cariciosas que iluminavam, perante todos os presentes, os meus pensamentos mais secretos. Lívia devia ser o meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados intangíveis, porque a sua destra pairava sobre minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas. Desnecessário será dizer-te do meu espanto e do meu receio diante desse tribunal que eu desconhecia, quando a figura daquele que me pareceu a sua autoridade central me dirigiu a palavra, exclamando: o benfeitor vai consignar a tarefa, vai esclarecer as dificuldades e vai apontar a coerência, a lógica da providência divina, que quer promover a educação espiritual de todos. Que mesmo o mais desvalido criminoso merece as bênçãos o cuidado, a educação daqueles que estão caminhando na retaguarda, aqueles que estão na vanguarda, em nível de progresso. A Cleusa Leiria, de Portugal, pergunta: Beto, então Públio Lentulus Cornélio Sura é o mesmo Públio Lentulus a quem Cícero mandou matar em 63 a.C., como mostra a história antiga? Perfeito. Perfeito. Nós vamos chegar lá, Cleusa. E se Deus nos abençoar e vocês entenderem ser importante, a espiritualidade nos propôs mergulhar nessa história. E nós vamos tentar fazê-lo. Volto a questionar, se vocês quiserem. Porque o espaço aqui é para tomarmos decisões em conjunto. Eu só posso antecipar que, se assim vocês definirem, não vai ser em poucas semanas que nós vamos entrar nesse painel e vamos sair. Porque a história é riquíssima. E ela fala profundamente para nós na atualidade. E ela vai nos explicar, com a chave que a doutrina espírita nos oferece, a importância do trabalho de Emmanuel, de todos esses espíritos que fazem parte deste drama, centenas, milhares de outros que não foram citados, mas que estiveram aqui nessa época, e que, inclusive, estão se esforçando de uma forma sobre-humana para auxiliar a todos nós, quanto humanidade, a entendermos que doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E que coube a Allan Kardec a missão de nos oferecer uma chave
para abrir os portais da imortalidade, entender a nossa própria história, conviver com ela e encontrar soluções responsáveis, eficazes, que venham a promover o nosso crescimento espiritual com Jesus. Não foi à toa, queridos amigos, que Emmanuel esteve naquele processo com Pôncio Pilatos diante de um homem justo. Não foi à toa que todo esse agrupamento esteve naquela época. E aqui, esse sonho nos chama atenção para muitas coisas. Muitas coisas que vão se desdobrarem na continuação do próprio romance. Então nós poderemos aqui, com tranquilidade, com bondade no coração, pedir às hostes superiores que permitam que esse processo venha a se tornar um movimento terapêutico para todos nós. Para quem sabe, como Flávia fora curada fisicamente por Jesus, não porque Públio Lentulus pediu, porque ele não tinha merecimento para obter, mas sim por conta da fé de Flávia. O que aumentou a responsabilidade do senador. E é isso que nós estamos entendendo ser um grande desafio para todos nós. Podemos trabalhar de N maneiras. Podemos seguir vários caminhos. Mas o mais importante é que estejamos todos de mãos dadas para entender que precisamos, já que aprendemos a escrever a história de Roma, aprendermos agora a escrever a história do amor. Roma, amor. Eu gostaria de dizer e de pedir desculpas para vocês, mas o tempo está caminhando numa velocidade muito intensa. E na próxima semana, nós vamos retomar o nosso trabalho a partir desta narrativa já objetiva, desses 3 últimos parágrafos, para a gente concluir a narrativa do sonho e depois fazer uma avaliação desse sonho, ponto por ponto, para a gente amarrar com a própria história do livro, e depois o nosso objetivo é voltar no tempo, no processo da República, aonde nós gostaríamos de contextualizar a República Romana, para que a gente possa entender o senador Públio Lentulus Cornélius, quando fora o seu próprio bisavô paterno, que tinha o mesmo nome, Públio Lentulus Cornélius, mas ficou conhecido como Públio Lentulus Cornélio Sura, que viveu aquele período que poderia ter se tornado um período dos mais complicados da história de Roma, uma guerra civil, aonde nós vamos encontrar vultos de grandes líderes, como os parceiros de Públio Cornélio Sura, Caio Júlio César, Cássio, podemos lembrar de Cineio Pompeu, o próprio Catilínea, que era um espírito que na época estava numa faixa extremamente complicada. Os seus amigos, Cetego,
e tantos outros. Do outro lado, Pompeu, nós vamos encontrar Lépido, com o passar do tempo, o próprio Cícero, os senadores, toda uma história que vai nos remeter ao primeiro triunvirar, o segundo triunvirar, o primeiro triunvirar com César, Pompeu e Crasso, depois o segundo triunviro com Otávio, Marco Antônio, Lépido, enfim, nós vamos falar da sociedade romana, porque nós gostaríamos muito de, com essas reflexões, verificarmos que todos os procedimentos que foram experienciados naquele momento da República Romana são muito similares com o que nós estamos vivendo na sociedade atual. E aí a gente vai verificar que muitos erros se repetem. Ideais também são alimentados por interesses estranhos. O povo, muitas vezes, necessitado dos testemunhos, acabam se enovelando com as falácias, com as promessas dos falsos líderes. E dentro de todo esse contexto, a gente continua verificando que a única solução é a cristianização dos corações. E por isso, o nosso projeto, que é sustentado pela Rede Amigo Espírita, com todos aquelas emissoras que se intercambiam, como a Rádio Brasil Espírita, a Rádio Fraternidade de Uberlândia e tantas outras, nós estamos tentando promover o retorno de Jesus na intimidade de todos os corações. Que Jesus nos envolva nesse momento. Que Maria Santíssima se faça nos lares e nos corações de todos aqui, que representamos a grande família terrena. Que os benfeitores espirituais possam continuar nos ajudando nessa tarefa que é prazerosa, mas que é desafiadora, que envolve os nossos sentimentos, mas também faz os nossos pés sangrarem, as nossas mãos se tornarem feridas, abertas. Mas com Jesus, que é o símbolo do testemunho maior, não tenhamos dúvida. Nós chegaremos até o cume. E depois da crucificação pessoal, a cristianização há de ser a nossa vitória. Por isso, o terceiro dia simboliza para todos nós a ressurreição da paz. A paz nós desejamos para todos vocês. Nos desculpem, os estudos têm sido um tanto quanto feitos, com muitas leituras, mas eu acredito que vocês estão percebendo que sem essa fundamentação das leituras, poderemos cair nos achismos, nas opiniões pessoais. E o nosso trabalho, acima de tudo, é a despersonalização, para trazer os grandes autores do mundo espiritual, sob a coordenação de Allan Kardec. O Espírito de Verdade há de estabelecer a verdade nos domínios dos corações. Muito obrigado a todos e nos despedimos dizendo: Ave Cristo.